Fala galera, tô aqui para apresentar para vocês a Tudo em Neon, que é um estúdio especialista em reproduzir logotipos, frases, desenhos e tudo que você imaginar em neon. Eles entregam com agilidade e eficiência que você precisa para decorar e iluminar todos os espaços que você desejar. É só ver aí no estúdio do Planetinha como ficou bonito o nosso logo estampado aí entre eu e o Humberto. Vai lá no Instagram deles, Tudo em Neon, para conferir que você vai pirar. Olha, querido, como é que você tá? Tudo bem? Estamos aqui, mais um episódio da Hotmart com o Wanda Lopes. Esse episódio que é muito mais a sua cara, é muito mais sala de casa. Por quê? Porque estamos soltos com o pessoal que é membro aqui do Planeta Sobrenatural. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje temos um episódio especial. Vamos avaliar os bilionários aí, tá certo? Não só bilionários, pessoas que oscilaram na vida deles aí entre momentos de prosperidade financeira e nem tanto, tá bom? Por quê? Porque o curso da Wandinha Lopes, Abundância Magnética, está no ar aí e você deve comprar, porque é sempre bom aí ter uns macetes espirituais e energéticos para que você se dê bem aí num momento que às vezes nem sempre tá tão bom, ou quando tá bom para poder ficar melhor, tá certo? Então a Abundância Magnética tá na Hotmart com o curso da Wandinha Lopes de prosperidade, então vai lá, tá certo? Eu não sei quando isso aqui vai ao ar, mas se tiver indo ao ar ainda em tempo, tem aí o combo magia para você comprar os 3 cursos da Wandinha Lopes numa tacada só, com 50% de desconto, tá bom? Então esses são os recados principais, já que você já é da comunidade aqui do Planeta Sobrenatural. Viu, Danielzinho? Esse pessoal aí, ele é um exemplo também de uma coisa que serve pro curso. Porque você falou assim, quando eles estavam oscilando, o oscilar desses meninos aí, eles estavam bem, ficaram bem um pouquinho menos só. Mas continuavam super bem, né? Então até para você que tem aí uma prosperidade financeira, de repente você pode dar uma tunada. Exato, é o nós do... Exatamente. Perfeito. Vamos começar, Paulo Fonfon. Você tá acordado aí, querido? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, menino. Olha aí, Wanda Lopes, seja muito bem-vinda. Parece que eu já te vi hoje, mas está ótima aí, combinando com O sofá. com Tô de pombogira com a hoje, né? cortina, né? A Exu- pombagira é vermelha? Vermelho e preta. Ah, é? Tô de pombogira. Sabe que eu achava que era branca? Não, Igual a pomba da paz? não, de paz. Olha, vamos lá, ô Fonfão. Bora! Bota na tela, então. Quem? Quem você Qualquer um? quiser, meu amigo. Então, Aqui a gente beleza. não tem Escolhe essa, um não. aí. Então, vamos lá. Olha aí, Eike Batista sem peruca. Que é importante analisar ele sem a peruca, porque muda muito, hein, Vandinha? Não fez um implante o Igor Batista, Daniel? Não, ele usava peruca. Quando ele foi pro Olha. cárcere, tiraram a peruca dele. Peruca. Das Inclusive, pro antigas. dinheiro que ele tinha, uma peruca bem vagabunda, hein? Nossa, mau gosto. Ah. Hoje uma alma muito sucedida, né? Muito próspera, mas desde criança também num laço de humildade também muito grande. É o que a gente comentou. Ele, no caso, ele já nasceu num berço de uma humildade muito grande, onde ele aprendeu isso muito com a mãe dele. Então ele veio numa linhagem muito importante com o lado materno, onde teve uma infância de um aprendizado de humildade, de valores. E o crescer, o prosperar para ele foi tudo muito natural. Ele aqui traz que esse espírito ele acabou caminhando e chegando até onde chegou, sem sofrer muito, vamos dizer assim, porque já veio de um berço de preparação, já veio num berço de como seguir o caminho, de como traçar os próprios merecimentos. Uma alma solitária, onde também, por mais que adquiriu os caminhos financeiros, ele sempre foi muito fechado em teu próprio mundo, muitas vezes sem a própria força para interagir com os demais, e no seu silêncio questionava muito a própria vida, porém sempre tinha o hábito e o mérito de um grande vencedor. Prático e objetivo desde os 4 anos de idade, já tinha uma visão totalmente criativa, enraizada de um grande projeto de vida. O lado de ser e de se tornar um vencedor aumentou muito aos 21 anos de idade. De lá para cá, é onde ele começou a vibrar as energias. Hoje, no presente de hoje, por mais que tenha alcançado todas as suas vitórias por honra, ele também traz a tristeza e também o isolamento.
Esse isolamento é porque o espírito em si, em 2024, entrará numa nova fase. 2023, infelizmente, vem o colocando dentro de tristezas e de algumas insatisfações que acaba deixando ele em questionamento perante a vida. O sucesso financeiro, a tendência é eterna, mas no amor foi muito amado, respeitado, mas também é como se algo faltasse o tempo inteiro. É como se esse espírito estivesse sempre insatisfeito com a tua vida afetiva. Não por culpa das suas parceiras, e sim algo dentro de si próprio que até hoje se encontra muito mal resolvido. Agora, nesse mês de junho, no amor ele ganha o brilho, ganhará também o prazer e um silêncio muito grande de alma em que vai fazer e colocá-lo dentro de novas ideias, a sorte, as bênçãos e o melhor de tudo, um grande equilíbrio espiritual que o deixará cada dia melhor. A bondade ela é eterna e por mais que ganhe a prosperidade, o topo de uma prosperidade, isso ele jamais tirará dele. A sinceridade, a verdade e a humildade, o respeito ao próximo. Ensinamentos que herdou de sua mãe biológica. Maravilha. E o Carecone que foi preso aí, né? O Eike Batista, o famoso vendedor de sonhos, vendeu papéis aí prometendo mundos e fundos, valorizou suas empresas e foi descoberto aí em caso de corrupção, foi pro Shilling Drops. Mas aquela coisa, né? Shilling Drop de rico é sempre mais confortável. Mas sabe nisso, bebezão? Aqui traz, lógico, né? Tem as suas culpas, sim, mas muitas coisas sendo provadas. Nesse caminho, nesse projeto todo, se ele tivesse canalizado bem os passos, não traz uma culpa total a ele. Traz aí no meio de todo esse caminho, muitas coisas sendo descobertas, muitas coisas sendo ajustadas e dando os valores aí necessários. Então, através de toda essa desavença atualmente acontecendo, traz também soluções e máscaras caindo. A verdade vindo à tona. Mas você acha que ele não tem culpa? Tem, porque participou também. Ali, a partir do momento que você tá junto, né? Tá no mesmo barco. Mas na hora de analisar, aqui traz, analisando os papéis, na vidência mostra papéis, pessoas lendo. Aí na leitura que traz, que infelizmente ele mais confiou do que tudo. Então Certo. o erro foi de confiar também demais. Certo, maravilha, ô Paulinho. Segue o barco, meu amigo. Bora. Outro careca, hein? Jeff Bezos. Aqui, você precisa ver a imagem que eu tô vendo aqui. Não Maravilhosa. confia em implante mesmo. Parece que tem alguma coisa a ver, tipo assim, aquela coisa, né? Deus não dá asa à cobra. Se você ficar muito rico, você tem que ficar careca? Não tem nada a ver. Não. Tá bom, só pra eu saber. Aí temos o Jeff Bezos, dono da Amazon, certo? Um dos homens mais ricos, se não o mais rico, ele tá oscilando aí no primeiro lugar, do Planet Earth, que é planeta Terra em inglês. Avalia pra gente, Wanda Lopes, essa senhora aí. O lado físico dele também traz uma pessoa generosa, uma pessoa também muito prática, inteligente, observadora, onde se cala muito em suas verdades. Tem muita dificuldade em se expressar. Por mais que tenha ganhado essa expansão de prosperidade, o lado pessoal é uma pessoa que tem muita dificuldade de se expressar. Porém, cheio de projetos, cheio de ideias, ele coloca agora, nesse mês de agosto, várias oportunidades e complementos relacionados ao trabalho e aos novos projetos. A vida afetiva dele, esse ano passa por uma grande renovação. O ano passado, muito desgaste, porém também no amor muito julgado o ano passado, aonde acabou vivendo algumas incertezas e um vazio também muito grande. Muitos caminhos incompleto. Muitos caminhos incompletos. Esse ano agora é um ano em que, nesse mês de março, ele começa a vibrar as energias, a se colocar diante de novos caminhos. A vida inteira foi isso, a renovação, o trampolim. Ele mesmo se torna o terapeuta próprio, de si próprio. É onde ele faz as terapias, o autoanálise e logo em seguida já começa a se corrigir por conta própria. Assim foi a vida inteira. Foi muito desacreditado no decorrer da vida, aonde provou a si próprio a sua força e o teu dinamismo. A tendência é de uma vida longa, aonde esse ano de 2023, não só os projetos que vêm à tona, dando e trazendo as forças e as qualidades de vitória, como também todos os caminhos que começam a se tornar favorecido e ativando a cada dia mais
o que já é dele, pelas bênçãos e também por uma grande vitória. A chegada de pessoas novas ligadas a trabalho esse ano agrega as vitórias, e aonde é um ano também que ele começa a ter mais vazão, mais oportunidades, e a tendência a partir de agosto é entrar em novos projetos de um tiro certeiro. Esse espírito, ele está numa crença muito grande, projetando coisas novas, e que agora em agosto sai do forno. E ao sair, traz aí toda uma expansão de muita vitória. Então, tudo que ele faz é com muito toque, com muito pensamento, com muito raciocínio. Agora em agosto, o novo projeto dele ligado a trabalho, a dinheiro, né, traz uma expansão muito grande. Ou seja, se prosperando mais do que já é. Maravilhoso. Tenho muito medo, hein? Parece muito Lex Luthor. Ele Meio robô, né? Meio robô. Você vê que o olho dele, ó, tem um que é maior que o outro. O Elon meio Musk esquisito. É uma pegada. E ele... O que você tá É porque a desviando da câmera tá bem na cara dele. Você tá vendo só a cabecinha ali. Não tô vendo nada, só tô vendo a testa e a fim da boca A dele. testinha. Ele podia melhorar um pouco a usabilidade da Amazon, né, Amazon Prime Video e do Kindle. Melhorou já. A Amazon ficou mais bonita, tá um pouco lerda, mas tá mais bonita. Agora o Kindle, é só eles que fazem o negócio consegue ser ruim, assim. É maravilhoso, só que podia ser melhor, podia funcionar melhor. Só esse meu toque aí pra ele. Acho que ele vai dar atenção, né? Chega Ih, aí, tá né? ouvindo. É. Vamos pro próximo, Paulo Fonfetes. Bora. Vamos ver quem vem aí. Papai. Não. O Warren Buffett. Warren Buffett, o mago da Bolsa de Ações de Valores, né? Lá dos United States da América, dono de porcentagens valiosas de empresas gigantes como a Coca-Cola, tá certo? Ele é aí tido como o cara que em qualquer tipo de crise ele dá consultoria pro pessoal porque ele manja muito do mercado. Eu ia te falar agora. Nossa, é isso mesmo. É um aprendizado nato. Então, é um espírito que ele já veio predestinado ao crescimento financeiro, onde essa visão independente de estudo, é o que ele já tinha também desde criança. Dos 14 anos à frente, é onde ele já tinha todos esses projetos, todos esses caminhos certeiros. Exatamente, onde é um espírito que nada para ele é falência, caiu, levanta, ao levantar, melhor ainda, porque na opinião dele é onde a estrutura vem com mais força, com mais dinamismo. É um espírito que foi muito julgado também pelo teu raciocínio rápido, pelas tuas visões, onde muitas pessoas tiravam sarro da forma dele pensar, da forma dele acreditar. E ele acreditou não só no potencial da vida, como também nas visões pelas quais tinham diante da vida e da carreira profissional. O lado profissional, o dinamismo de projetos, de empresas, projetos grandes ligados a dinheiro, sempre foi voltado a ele, onde nunca jogou pequeno e nunca jogou para perder, onde sempre também fez os aprendizados diante da vida com raciocínio em silêncio. Uma alma de poucas palavras, mas ao mesmo tempo com fervor muito grande, que fazia tudo acontecer muito rápido. Assim como o teu avô paterno, que é onde ele herdou toda essa capacidade e essa hierarquia de um grande líder. O avô paterno é o que agrega e o que traz a somatória até hoje na vida desse grande homem. É um homem também fiel a Deus, aonde tem a fé religiosa, a fé em si próprio, e traz durante esses próximos anos também uma qualidade de vida, aonde não perde o ato de pensamentos e de criatividade, uma memória que até hoje se encontra totalmente aflorada, e pensamentos o tempo inteiro para projetos, para ideias. Com todo respeito aos dois que foram, esse ainda tem um mental totalmente, assim, numa expansão, numa inteligência que não tem tamanho, mas mais contida, veio mais da raiz, veio mais de dentro para fora mesmo. Coisas que ele só criava, né? Os outros dois têm também essa agilidade, mas ao mesmo tempo de observar os demais. Ele não, era ele com ele o tempo inteiro. Uma inteligência com ele o tempo inteiro. E os projetos que era sempre tiro certeiro. E antes do falecimento, antes de partir, o sonho dele é de projetar coisas novas. Deixar alguma coisa para a história. Ele é muito humilde também, né? Porque ele comprou uma casa, sei lá, 50 anos atrás, ele mora na mesma casa, que é uma casa é uma ótima casa, mas assim, pela quantidade de dinheiro que ele tem, é uma casa ridícula, né?
Mas tá ótimo aí, o Warren Buffett, o mago da Bolsa de Valores. Vamos pro próximo aí, Paulo Fonfers. Next. Nick Cage e o seu Esse é bom. belo implante de cabelo aí, hein? Nicolas Cage, que é sobrinho do Francis Ford Coppola, mas mudou seu sobrenome para não ser visto como alguém que tirou vantagem de seu sobrenome para crescer na indústria. Ficou multimilionário com vários filmes excelentes, fez um monte de besteira com o dinheiro e aí ficou meio quebrado e começou a fazer um monte de filme de terceira linha. Wanda Lopes, eu queria que você avaliasse aí esse cara, esse perdulário aí. Ele traz o lado da prosperidade, da agilidade, mas mais pela sorte mesmo. Traz um Odum de muita prosperidade, onde brilha o tempo inteiro, buscando sempre um recomeço de vida. Essa troca que ele fez com o nome é mais um certo cansaço também de muitas ofensas que ele vinha tendo e acabou dando um basta em tudo isso. Esse recomeço de vida aqui traz que não só o levará a uma grande prosperidade, como também agora em julho é onde ele começa a pisar mais firme dentro desses projetos ligados à área financeira, aos caminhos profissionais. Esse ano de 2023, esse filho dará a volta por cima, resgatando e recuperando a sorte novamente, numa caminhada literalmente aberta. Sobre o apoio de si próprio, ele será guiado pela própria intuição, pois até então toda essa teimosia que foi regida em sua vida, hoje ele usa a favor do teu crescimento. Transformou a teimosia em agilidade, em determinação. Essa agilidade e essa determinação, a partir desse ano de 2023 agora, o coloca dentro de visões e de muitas outras oportunidades ligadas e abençoada a um novo caminho. Uma outra mudança que agora em outubro acaba ocorrendo está ligada à tua vida afetiva, ao lado do amor, que é onde agora esse ano ele começa a ter essa troca de vivência e de sabedoria, onde no amor também sempre foi algo muito desgastante, que acabou o deixando totalmente ilhado, mais servindo do que sendo servido. Mas de outro lado também, hoje ele reconhece que ele também foi errado em muitos caminhos. A vida afetiva esse ano entra o aprendizado, onde ele vai fazer o melhor. No financeiro e no profissional, ele acaba dando a volta por cima e adquirindo de todo aquele aprendizado de dormência, de perda, ou recomeço. Então, nesse ponto é bom, porque por mais que ele teve falência, perda, nessa nova levantada da vida dele financeira, ele tá pegando toda aquela força de fracasso e transformando ela em vitória, que é o que começa a acontecer esse ano. Ele só tem que tomar cuidado, porque ele traz a bipolaridade, mudança de humor, né? E a depressão. Então, esses dois itens, né, que acaba sendo um só, na vida profissional e nesse caminho que ele tá entrando agora, pode vir a sabotar ele novamente. Maravilha, espero que ele volte a fazer filmes de qualidade. Aí o Nicolas Cage, né? Que, vários filmes que ele fez que eu gosto muito. Qual a curiosidade das extravagâncias? Ele tem como mascote na casa dele um polvo, um tubarão, um crocodilo e 2 cobras gigantes. Puta louco, né? Ele entrou em confronto com o governo da Mongólia por uma caverna de Tarbossauro. É um maluco. E o negócio da bipolaridade eu achei engraçado, porque eu tava lendo nesse exato momento, inclusive, que ele já se casou com a filha do Elvis, é uma curiosidade. Mas ele queria casar com a Patrícia Arquette. Durante 9 anos ele perseguiu a Patrícia Arquette. E aí ela pediu para ele um autógrafo do Salinger, o escritor, e uma orquídea negra, que é uma flor que não existe. Ele foi lá e deu um jeito e arrumou. Ele fez uma orquídea modificada geneticamente para exibir pétalas escuras. Olha. Aí ela topou, aí no dia do casamento deu a louca nele e fugiu para o aeroporto. Gente. E depois ela casou com ele de novo, em 95. Então, Fala assim, isso. A outra mulher também é Lelé também, vamos combinar. Ótimos também. personagens. Ele comprou uma ilha também que faliu, que dava só prejuízo, ele nem ia na ilha, é um negócio bizarro. Enfim, vamos pro último, Paulo Fonfers. É o último. Estamos aí com Jorge Paulo Leman, ele Outro. foi fundador da Ambev, e se eu não me engano, a última vez que eu ouvi, ele era o segundo homem mais rico do Brasil. Outro fofo também. São sabedorias diferenciadas, né? A dele também é uma sabedoria muito enraizada. Um homem também de uma humildade tamanho de um mundo, aonde teve apoio, né, e proteção muito da avó materna e da mãe, que é onde ele pode se espelhar nessas 2 grandes mulheres. 2 mulheres que deu a ele o colo e uma infância completa.
tornando uma formação e dando também o formato desse homem de caráter e de grandes merecimento. A inteligência, o lado sutil, a inteligência dele é mais aguçada, mais silenciosa, onde ele não é aquele que pisa fazendo barulho, né? Ele já vai mais pelas bordas, mais no raciocínio, no tiro certeiro. Um grande observador que também rege diante da vida as forças e o alinhamento das vitórias. Veio no Dharma, não teve karma nesta vida. O Dharma fez com que ele crescesse a cada dia mais e desse crescimento ele também foi adquirindo a simplicidade e a evolução de alma. Ele é um dos prósperos aí, muito próspero, que também acabou não percebendo a sua riqueza. Porque ele teve tanta humildade nas escalas da sua vida, né, da tua vida inteira, que quando percebeu, nem ele imaginaria a escala que ele estava. Porque ele fez com amor, fez com a humildade, que é o prato preferido da riqueza, né, e juntou tudo numa escala de um crescimento que quando ele deu conta, nem ele percebia ali o que realmente tinha feito. Não percebeu, não ardeu. Boa, maravilhoso aí, esses foram os milionários aí, algumas das análises, sempre lembrando do Projeto Farol. Você que não conhece ainda, vai lá conhecer o Projeto Farol, que tá cheio de espiritualistas fantásticos lá, programas diários lá, então acho que você vai curtir pra caramba. E os cursos da Vandinha estão à venda na Hotmart, principalmente a Abundância Magnética aí, que é sobre dinheiro, para você que quer um pouco mais de prosperidade na sua vida. E também os outros 3 cursos aí, se tiver valendo ainda a promoção Combo Magia, que você compra os 3 cursos da Vandinha, 50% do valor, tá bom? Muito obrigado, pessoal da Hotmart. A gente se vê por aí. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Vocês sabiam que a abundância financeira pode trazer assim uma transformação imensa na vida de vocês? Filhotes, nesse curso não é só um curso de prosperidade, é um curso que vocês vão aprender a lidar também, a aprender a lidar com o dinheiro. Muitas pessoas dizem, eu quero a prosperidade, eu quero se tornar uma pessoa rica, uma pessoa próspera, mas não é só querer ter o dinheiro, você tem que também saber a diretriz, o caminho do dinheiro, como manter sua prosperidade. Um exemplo, você de repente ter o ego e arrogância com o dinheiro não vai combinar muito. Então, nesse curso aí, eu vou estar ensinando detalhes. E não só alcançar a prosperidade em si, né? O pataco em si, né? Como também ter o padrão de manter ele diante da tua vida. Então, não perca esse curso, hein, filhotes? Fala aí, galerinha da Hotmart, como é que vocês estão? Alegria pura? Olha, muito bem-vindo aí a mais uma live da Vandinha aqui na Hotmart, só para o nosso clube de membros, exclusivíssimo aqui na Hotmart, né? Então vamos falar aqui de algumas figuras históricas, sempre lembrando que tá rolando o curso da Hotmart, ó. Curso da Vandinha na Hotmart, sobre prosperidade aí, abundância magnética e também o adoçamento amoroso aí que tá rolando pra chuchu. Se você quiser comprar os 2 em combo pra sair mais em conta, vale muito a pena, tá bom? O combo da felicidade aí deve ter um QR Code especial pra você aí em algum lugar dessa tela, tá certo? Wanda Lopes, você aqui está a nossa mulher samambaia do Brasil, tá certo? Elegantérrima, botões até o pé, não é? E uma manga bufante. Adorei. Como é que você tá, menina? Tô bem, e você? Ah, tô maravilhoso. E você, Humberto? Vamos falar dessas figuras históricas maravilhosas? Olha, o programa hoje lá no Planeta e no Farol, parecia que não ia ser nada. Foi uma pancada de programa, né? Nada, a gente criou uma grande peça de entretenimento, não é verdade? Porque a gente se garante, né? A gente se garante pra caramba. Por que o pessoal não se garante? Eu me garanto. Exato. Sabe uma frase que ninguém nunca falou? A gente não se garante. Eu acho que nessa era de homens usando cropped, sim, os homens mega betas, que a gente é o beta, né? Red Pills. Os Red Pills. Eu acho que deve ter gente falando aí abertamente e sendo valorizado por não se garantir. De verdade, entendeu? Que aí mostra o lado vulnerável. Né? O lado vulnerável. É importante que o homem seja aberto a mostrar os seus defeitos, ter a humildade de reconhecer que é um inútil. Certo. Entende? Chegou o nosso momento. É aquele homem que é enigmático, mas é fácil de decifrar. Sim. É como se fosse um cubo mágico onde todos os lados são da mesma cor, não é, Paulo Fonfon? Olha, vamos lá com a Wanda Lopes.
falando sobre algumas figuras históricas. E aí sim, essas figuras são um cubo mágico de várias faces. Figuras históricas que eu fiquei surpreso, mais uma vez, pelo fato de a gente não ter analisado. Porque, Perfeito. como eu falei aí pra Vandinha no outro programa, parece que a gente já falou tudo. Parece que a gente já falou de tudo. São mais de 100 programas. Sim. Tem hora que eu falo assim, mas essa história, será que eu já fiz? Será que eu não levei? Será que a gente já falou? Porque é tanta coisa que a gente já falou. Né? E aí eu olho pra algumas dessas personalidades e falo, nunca falamos de Thomas Edison. Sim. O grande chupim de ideias. O Não é? da lâmpada, certo. Achei que era o atacante. O Ai, Thomas Edison? Não, Thomas Miller. Thomas Miller. É o atacante. Feio. O Thomas Miller é muito bom, hein, cara? É um dos melhores aí. Pouco falado, viu? Falar. Porque- Carregador de piano. Exatamente, porque ele foi muito bem na Copa do Mundo em relação a gol, e aí marca, né? Ele é um dos maiores artilheiros das Copas. Mas o Thomas Miller joga muita bola também sem a bola. Sim. Procurem um vídeo na internet sobre Thomas Miller without the ball. Certo. Ou em alemão, Will das in the Bulan. exatamente. Você procura lá que você vai ver como um homem inteligente, um pouco snob, o Thomas Miller também, que reclama dos amistosos contra as seleções pequenas, mas como um homem inteligente, trabalha dentro de campo. Talvez não é o mais forte, talvez não é o mais rápido, talvez não é o mais habilidoso, talvez não é o mais inteligente, talvez não é o mais bonito também, talvez não é o mais humilde, talvez, Verdade. mas é o mais dedicado. Perfeito. Um dos maiores jogadores da Ótima nossa defesa. época, não é? Certo, grande amigo. Muito bom. A gente vai enviar esse vídeo pro Thomas Miller ver se a gente ganha uma camisa autografada. Thomas Miller. Vamos lá, Thomas Edison, Wanda Lopes, esse picareta em forma de gênio. Ele. É ao vivo ou não? Não. Não, que bom. Vini, bota um pi. Corta aí, Vini. Foi mal, foi mal. Tem que avisar o Vai pro Vini. Vini, então, isso? Vai ter que ir agora, né? Porra. Porque antes não tava indo, mas eu tava jogando eu mesmo. Acho que hoje eu não vou jogar direto na Hotmart. Não, já aproveita então, vai tomar. Ele tá trabalhando. Desculpa. Vamos voltar à programação Perdão. normal. Vini, pelo amor de Deus, Sorte um que eu pi tô aí nas blindada. coisas. Porque eu tô cansado, tomando processo. Bota pi nisso também. Era só o que me faltava. Vandinha, desculpa, mas Não. esse homem que não pode nos processar roubava ideia Sim. dos outros também, assim como Perfeito. alguns desses que citamos. Esse homem aí, ele pegava as coisas de outros inventores e dizia que era dele. Quer dizer, não sei, é o boato que rola. É o que rola, né? Mas na espiritualidade é o contrário, porque aqui traz assim, o que acontecia com ele? Ele tinha o dinamismo, ele tinha toda a criatividade de expor os caminhos, de colocar suas ideias em práticas, mas ao mesmo tempo ele guardava muito para si próprio. E até então, esse guardar e o medo e a insegurança que ele tinha com ele mesmo, de poder expandir a tua criatividade, quando ele fosse ver, o outro já estava fazendo aquilo com toda a agilidade do mundo. Então ele, na verdade, ele sabotou mesmo a si próprio, porque muitos conhecimentos que ele teve, né, a maioria dos conhecimentos que esse filho teve, ele mesmo camuflava suas próprias ideias, onde ele não acreditava no seu próprio potencial. E isso, ao comentar, ao dizer algo para outras pessoas, isso sempre colocava o quê? À frente a inteligência, né, a outro exercer. Então tudo que ele criava, na verdade, vinha do seu próprio caminho, sim. Mas, infelizmente, o medo e a insegurança de colocar essas ideias em práticas o rompia. É como ele mesmo se sacaneasse o tempo inteiro. E aonde, infelizmente, criou essa fama de sabotagem em si, né? De pegar as ideias do outro. Mas, na verdade, muitas das ideias era dele mesmo, mas ele com receio, ele acabava passando a informação. E você, um exemplo, eu tive uma ideia, mas eu não vou fazer ela porque eu não sei se vai dar certo. Aí o Daniel pega e faz e funciona. Você vai registrar que é você que é o autor. Claro. Porque até então você que abraçou a causa. Perfeito. Então ele tinha muito esse pecado com ele mesmo. Uma alma muito inteligente, muito confusa, onde tinha muitas depressões, mudança de humor. E também passava por algumas dificuldades em relação à família. Então, mesmo sendo uma pessoa muito inteligente, acabou sofrendo muito com o decorrer da vida, com a própria mente, com o teu próprio mental, que o sacaneava o tempo inteiro. Hoje esse espírito ele traz uma linhagem de um equilíbrio muito evoluído. No mundo da espiritualidade, ele traz o conhecimento e a paz. Em terra, é uma pena, porque aqui traz que ele não exerceu todo o conhecimento da forma que era para ser exercida.
Perfeito. Mas no final das contas, você acha que na espiritualidade ele é considerado um homem bom? Bom. Tá bom. Porém, no físico, depressivo. O que condenou ele na prática da Terra foi a depressão, muitas confusões, o lado sistemático dele. Seria um homem muito ignorante. Uma ignorância muito assim, emplacada dentro dele. Mas numa lapidação sairia um grande diamante. Perfeito. Tá aí. Vandinha, você diria que ele é um homem de luz? Luz não, porque traz. Luz não, porque traz a teimosia, um pouco do ego. A teimosia em si, a ruindade mesmo. O famoso mala, né? Puta mala, né? Tem cara mesmo, Resumindo. isso é chato. É nisso. E ao mesmo tempo, ele acabou sendo julgado como vilão da história porque ele saboteava ele mesmo. É um espírito que se saboteava a si próprio. Ele tem cara daquele estilo que você chuta a bola no jardim dele e ele fura a bola? Cara sacana. Pecou muito consigo mesmo. Zondinha, quando assim por acaso ele viu uma ideia e ele falava, nossa, isso aqui é muito legal, vou fazer melhor, era mais ou menos isso que ele pensava, ele não tinha consciência de que ele estava pegando de repente coisas que eram dos outros e que ele poderia de repente agregar essas pessoas? Então, isso aqui traz que ele passou a ser esse vilão depois que ele achou que fosse... ele passou a ser esse vilão só depois que ele começou a ser trapaceado. Mas ele era trapaceado porque ele mesmo auto se sabotava. Então, de repente, ele tinha uma ideia. Mas eu não vou colocá-la em prática não, porque não dá certo. Aí o fulano ia e colocava. E aí depois ele achou que como ele se sentiu traído por coisa que ele mesmo oferecia para o outro, depois ele começou a fazer o mesmo, que é o lado radical dele, que é o lado terra, o lado da pirraça, o lado ogro. Ele fez comigo, eu também vou fazer com ele. Então ele era muito assim do 880, da briga, da pirraça, daquela picuinha sem necessidade. Então ele acabou se tornando um vilão de um plantio que ele mesmo fez. Certo. Perfeito. Vamos pro próximo então, próxima personalidade. Ele tinha uma inteligência vasta, né? Vasta. Ou era limitada? Confusa. Muito confuso. Pena que era meio volátil. Estou Gostei, vocês estão voando demais com hoje. ele. É easter egg. Easter Um dia a gente vai egg. colher. Sobre cópia, sobre usurpar, sobre mentira. Inclusive eu vi um filme brasileiro muito bom. Já viu com o Lázaro Ramos, o homem que copiava? Já assisti esse filme, muito Sou bom, um grande muito fã bom. desse filme. Parece que copiaram esse filme, sabia? E É aí mesmo? processaram, né? É Alguém mesmo. na Europa fez o filme basicamente igual e aí o diretor parece que achou e aí estão processando alguma coisa do tipo. Mas enfim, não Deve é ter sobre ficado uma isso. porcaria, porque eles não têm o jeitinho que o brasileiro tem. Exato, exato. Excelente filme. Eu acho um crime pesado copiar a arte dos outros, viu, Sim. Daniel? Inclusive, Pobreza de alma, né? É pobreza de alma mesmo. A pessoa é muito cruel, porque não sabe tudo que foi passado pra chegar até lá. Exato. Essa semana eu vi um shorts mas não sei se é verdade porque é shorts, né? Que é aquela música Somebody That I Used to Know, que foi sucesso, é primeiro lugar em todas as Certo. paradas do mundo Nova inteiro. Zelândia, né? A banda. É uma banda Nova Zelândia. É copiada de um cara que é dos anos 50, assim. E a família ganhou 5 milhões, ou algo desse tipo. Ah, processou? Processou. Esses e caras não também sei. nunca fizeram mais nada, né? Essa banda aí, sei lá, nunca mais ouvi Pois é. falar. Enfim, vamos lá, Paulo Fonfon. Você que é a cópia do Cauê Moura. Verdade, parecido mesmo, hein? E do... Como é que chama lá o comediante que a gente gosta o lá? Judah do... Friedlander. Judah Friedlander. Muito bom. Todos eles muito bons no que fazem. Diferente de mim, por enquanto. Verdade. Bem dito, hein? Não ia falar isso, mas você pontuou de uma maneira que até me surpreendeu. De tão bom que foi. Vamos lá. Vamos pro próximo. Olha que bela barba aí, Fonfon. Parece a sua, hein? Meu tataravô. Seu Tata. Esse é um homem dos mais citados e menos lidos e mais citados Exato. pela Excelente política colocação. nacional aí. É o símbolo, né, do que temos hoje em relação à esquerda, apesar da esquerda ter tomado diversas outras vertentes. Ele ainda, eu acho que é o expoente máximo Certo. desse espectro político, na Dá verdade, pra Danielzinho? ver que a barba dele, com certeza, não é de direita, né? Com certeza, se fosse, passaria um belo L'Oreal aí nessa barba, engruvinhada. Esse bigode preto com essa barba bicolor realmente não lhe favorece o look. Mas não estamos aqui para avaliar a elegância deste cavaleiro. Ele não é o meu irmão Marx preferido. Não. Eu sempre preferi o Harpo. Ah, sim.
tá? Certo. Mas é um tão importante quanto. Fez uma bela escada. É isso aí. Olha, o Vandinha, vamos fazer a leitura de Karl Marx? Ele sempre foi um espírito muito voltado à espiritualidade. Mesmo não exercendo o lado espiritual, ele trabalhou e usou muito a força de uma mediunidade que sempre teve em prol dos seus próprios trabalhos. Então, em prol dos seus próprios trabalhos, ele se dava muito bem. Por quê? Mediunicamente falando, ele era guiado por um mentor espiritual o tempo inteiro, onde o lado da espiritualidade era muito aguçado, e isso o fortalecia muito em relação à prática do dia a dia e nos projetos e nos movimentos do seu trabalho. Um homem muito prático, muito positivo em tudo o que fazia, porém também muito sistemático, onde não confiava em ninguém, porém convivia com todo mundo ao mesmo tempo, pois convivia com todos ao mesmo tempo, mas sempre vivenciava uma vida muito interna, ele com ele mesmo. Uma alma que, por mais que tenha vivido no meio de muitas pessoas, poucos o conheceu, pois era uma alma reservada, onde se fechava no próprio mundo. No mundo externo, sempre a dedicação e sempre procurava fazer o melhor, mas de outro lado, de uma maneira também muito sombria. Aqui traz, por mais que ele fosse um espírito que gostava de fazer o que faz, sempre buscou coisas boas, ele também era meio camuflado com ele mesmo. Porque tudo que ele fazia era para tirar proveito também. Então é um espírito que em nenhum momento ele fez a doação por completa. E tudo que ele exerceu, tudo que ele praticou, também de uma certa forma, foi também de um grande interesse em trocas. A vida dele inconscientemente sempre era uma grande troca. Ele com ele mesmo e ele com a jogatina da própria vida. Viveu tudo e vivenciou tudo na raça, aonde chegou num patamar de evolução também pelo próprio mérito, aonde foi pelas trilhas, sendo julgado e muito criticado o tempo inteiro, mas se sobressaiu e se tornou um grande homem. O fato dele também ter se tornado um homem muito frio nas atitudes foi pelo fato de ter apanhado também muito. E por ele ter sido um homem de ter tido muita traição, foi um homem que teve muitas traições, ele foi amadurecendo e se tornando um homem muito frio. Então ele usava toda aquela inteligência, se misturava com todo mundo, aonde se destacava como ninguém, mas no fundo, particular mesmo dele, ele não vivia com ninguém e nem apoiando ninguém, e sim à mercê do que ocorria. Então ele era muito a favor do resultado que aquilo ia trazer para ele. Não que ele estava gostando daquele momento ou daquele grupo de pessoas. Na prática, ele exerceu o mundo com muita sabedoria e também com grande paisagismo. Ele sim soube viver a vida, usufruir dos bons momentos, não misturou o joio com o trigo e soube dividir as pérolas para aqueles que necessitavam, para aqueles que necessitavam. E também conviveu de uma forma muito sábia, sem se misturar com ninguém. Então ele foi um homem de muita inteligência. Ah, com certeza aí ele deixa o pensamento dele com pessoas confusas até hoje aí. Não é, Fonfon? Quem é seu Sim. Marx preferido? Você poderia viver Fonfon? com ele anos, você não quer saber quem realmente ele era. Sim. Bota fé. Tibo e Perônio. Aprendi Tibo e muito com Perônio? eles. Por que Marx? Eles eram Marx? Oi? Eles eram irmãos Marx? Eles estavam na cultura, né? Cultura claramente é comunista igual o Marx. Ah, faz boa saída. Boa saída mesmo. Igual Marx. O cara criou o bagulho, né? Carlinhos Marx. Famoso Carlinhos Marx que analisamos perfeito. aí. Tem o Marquinhos Marx também, que às vezes se apresenta com a gente. Sim. Que não é... Deixa quieto. Vamos continuar aí nas personalidades históricas. Que isso, cara? Ele é rock and roll. Ele é rock and roll? Esse Essa foto é aqui- real? Isso existe. Essa foto não me parece real, não. É. Eu acho que não, mas ela me divertiu. E ele já tá morto, ele não pode reclamar. De fato. Esse aí, bom, é o símbolo do Demo. Beelzebub, porque ele irritava a igreja, né? A igreja falou, Até não, hoje. Deus criou Adão e Eva, Todos do os animais. nada, todos os animais veio da costela, Ah. e eles estavam assim desse jeito sempre. E o Charles, o Charlinhos, Charlinhos Darwin falou assim, Não é nada disso. nada a ver. Bando de macaco. Exatamente. Não é que ele falou assim, não tô dizendo que o ser humano é macaco, tô dizendo que nós viemos do ancestral em comum
E aí ele fez toda uma teoria, que nunca foi comprovado, isso é bom, Sim. né? Deixar claro, tá, pro pessoal do criacionismo, nunca foi comprovado, porém não existe nenhuma melhor que a dele também. Se tem uma coisa que faz sentido, é a teoria dele, viu, Daniel? Uhum. É Ou isso você que eu acha te falar que não? agora, na espiritualidade. Faz sentido. Ele foi realmente um grande sábio. Uma pena que naquela época ninguém valorizou os próprios pensamentos. Aonde o julgamento foi grande e continua sendo grande até hoje. Mas é um espírito que, se naquela época todos tivessem dado vazão ao que ele tinha para dizer à humanidade, muitos caminhos teriam tomado rumo diferenciado. Pois sempre soube usar a inteligência, a visão e uma espiritualidade de uma forma muito clara, prática e objetiva. Para ele não tinha dois lados da moeda, apenas um, aonde ele se complementava diante de uma visão muito verdadeira. Infelizmente, reencarnou numa visão de mistura, a ponto de transformar e de fazer com que os caminhos mudassem diferenciadamente por uma dádiva de proteção. Mas infelizmente não foi aceito. Foi julgado o tempo inteiro e até hoje, espiritualmente, esse espírito questiona o fato de não ter sido expressado da forma correta. Julgado pelos próprios sentimentos, taxado como uma pessoa louca, ele simplesmente não era loucura, e sim excesso de várias informações, porém todas elas muito corretas, aonde se pudesse ter parado naquela época para dar a noção de cada sentimento, muitas coisas teriam mudado, mas infelizmente não foi vistado a ninguém, a não ser pelas críticas e pelos grandes aborrecimentos. Morri em silêncio, também me julgando o tempo inteiro por ter lutado em vão, com pessoas totalmente medíocres que até então não pôde me defender ou fingiram em não me defender, não acreditaram em mim e nem tampouco nas ideias pelas quais eu tinha para oferecer. Hoje mesmo, em plano espiritual, eu questiono esse momento, porém não esqueço cada momento de humilhações, tristezas e abandono. Me humilharam, me humilharam, me pisotearam e julgaram as minhas palavras como um louco qualquer. Mas eu sei da minha sabedoria e da minha importância diante dessa terra. Sei também que em breve terão pessoas num grau superior elevado que vão entender, pois fico feliz em saber que em breve reencarnarão almas que vai ter o mesmo projetos, porém dando uma continuação pela qual eu não pude fazer. Informação espiritual. Aqui traz um grande profeta que reencarnou para fazer a grande diferença, sim, mas infelizmente doparam ele em todo sentido, podaram ele em todo sentido. E se naquela época parassem para ouvir, para prestar atenção naquelas inteligências, naquela versão dele, muitas das versões seria 70% muito correta. Mas nem para isso ninguém parou. Então só foi literalmente julgado. Morreu com muita tristeza e até hoje esse espírito se entristece por não ter sido visto como deveria. E de outro lado, ele traz a felicidade por saber que em breve espíritos reencarnarão com o mesmo projeto e serão bem aceitos. Não ser como ele que foi muito pisoteado. Perfeito, isso aí é a história do Charlinhos, o menino que ia pra escola a pé, não é? Sim, na P. Charles Darwin. Qual é seu irmão Qual é o seu irmão Marx preferido? Ah, o Groucho, não tem O como. Groucho. O Groucho tem mais o seu estilo mesmo, Sim. piadas de one-liner. Perfeito. Eu acho a O escrita... bigode também. Tem muita piada temporal. É uma das coisas que eu mais até hoje. aprecio no comediante antigo é quando você ouve uma piada de 1970 e você fala, cara, é tão engraçado naquela época quanto seria hoje, assim. Eu acho isso uma coisa maravilhosa. Mas enfim, isso aqui não é a temática do Não. Charlinhos, o homem que inventou a evolução. Inclusive, tinha uma piada sobre essa temática, nunca funcionou. Talvez entre no nosso quadro de piadas cult aí, não é? Qual é? Faz aí, aproveita a Putz, não oportunidade. dá, é um pouco pornográfica. Ah, não, então deixa quieto. Aí não é um programa de tarde, né? Daniel? Sim, sim. O Programa Vini pra coloca Dona pi. Neide. Hã? O Vini coloca pi. Não, eu conto pra vocês depois. Tá bom. Mas vai, fala aí. Próximo. Obrigado. Próximo aí. Parece isso aqui tá parecendo casting de novela da Globo. Próximo, quem Vem é? aí o Napoleão aí, puta de um baixinho. Homem do... essa pintura tá bem favorável a ele, hein? Olha, e Meu Deus, o o cara tá parecendo cavalo, o Justin Bieber, velho. o cavalo tá assustado, hein? E ele Sim. tá apontando pro alto como o Fred Mercury faria. Exato. É que o cavalo, ele tá montado mesmo, né, no cavalo. Tá montado literalmente. Pino né, no de cavalo. proteção. Enfim,
Temos aí o Napoleão Bonaparte. Dizem que ele tinha um membro um pouco menor que a média, aliás, bem menor. Inclusive, leiloaram essa parte dele, hein? Inclusive... Napoleão Bonaparte fez um monte de coisa. Primeiro que a gente tem pra falar é sobre o membro É dele. lógico, o cara que é muito melhor, conquistou muito mais que você. Você tem que falar do defeito logo, se sentir bem. Mas quase conquistou o mundo aí, ô Vandia Lopes. Napoleão Bonaparte. Por favor, faça uma Ninguém leitura. sabe se ele era assim mesmo, porque se o pessoal não pintar direito, ele mandava cortar a não. cabeça. O cara parece, mano, um popstar, velho. É. Nem a pau, assim. E bem isso mesmo, que aqui traz, ó, uma vaidade fora do comum, aonde trazia o ego, sem arrogância. Então ele tinha o ego muito afloradíssimo, e o que quebrava o ego era a simplicidade de servir e de ajudar. Então, ao mesmo tempo que ele tinha, né, todo esse glamour, esse pavão todo, ele também lutava muito pela humanidade, cuidando de um e defendendo todos o tempo inteiro. Veio numa missão de liderança muito grande, de cuidar e de preservar a vida dos demais, regido de um grande ego, aonde sempre trazia diante da vida o poder de vencer. Não aceitava as derrotas, pois sofria muito ao perder ou até mesmo ser passado para trás. Isso o deixava totalmente furioso e, ao mesmo tempo, ganhando forças a cada dia mais para uma luta e para um campo de grandes merecimento. Uma alma que fez bom uso de um grande reencarne. Uma alma que soube lutar pelos passos e vivenciar a vida diante de todos os caminhos. Dentro de toda a sabedoria, o desencarne foi de honra e também de lembranças que essa alma carregará eternamente para outras reencarnações ou até mesmo para outras vivências de sua vida, aonde traz também, numa linhagem espiritual, a sabedoria, a inteligência e também a prática de reorganizar e de transmutar os caminhos. Nasceu também com um dom de transmutação, de organizar, de liderar muito grande, aonde vem numa ancestralidade muito grande. O reencarne mais é uma evolução espiritual, porque em Terra não traz uma evolução novamente. Essa reencarnação, ela foi a última pela qual cumpriu tudo que tinha que cumprir e hoje, no histórico de uma espiritualidade, traça o lado da proteção espiritual. Ou seja, mesmo em vida espiritual, ele ainda faz grandes diferenças e auxilia muito aqueles que o auxilia, que pede ajuda. Você falou muito no ego dele. Eu não tenho a menor ideia de quando ele nasceu, mas aprendi muito com você, Vandinha. E eu acho que ele é leonino. Você não acha? É leão? Tem cara, viu? Leonino, né? Esses caras que tem um ego aflorado, gosta de ser pavão. Eu já ouvi você falando isso aqui antes. Que alguém, eu não me lembro quem que falou, um baita de um pavão. E a gente até falou do homem leonino. Vê aí, ô Fonfon, que dia que ele nasceu, esse homem aí? O leão, ele tem isso mesmo, né? A gente tem que fazer um especial signos das figuras históricas. Exato. E analisar. Vê aí se ele nasceu. Leão é o quê? Agosto, né? Não. Julho, agosto. Agosto. Que é a data dele, né? Não é aniversário, velho. Bom também que a gente descobriu com essa foto aí a cor do cavalo branco de Napoleão. Exato. Aí, ó, comprovadamente branco. E ele passava blondor, Tá esse cavalo, hein? Passava. Ele usava a mesma tintura do Donald Trump. Da O Carla cavalo. Pérez, nos anos 90, óbvio, né? Uma baita de uma potranca. Não é? A égua aí. A égua. Lógico. Fala, Agora Fonfon. definiu. Lógico, Que pelo dia? amor de Deus. Fala pra gente. 15 de agosto faltava de Tomar processo da Carla Pérez 1769. também. Puta que 15 de agosto. Vandinha, me contrata, hein? Olha, tem mais alguém? Próximo. Axé. O último agora também, que parece que... Você pegou a foto real ou a foto fantasia? Eu tinha duas Fonfon. fotos, todas elas pinturas, e eu preferi colocar essa aqui porque a outra era um pouco punk. Quem é esse, brother? Esse é o Tiradentes. Mas não é, né? Porque é o seguinte, Tiradentes tem a Dentista. imagem real dele. Dá uma pesquisada, tem. O Tiradentes, ele não era desse jeito. Fizeram a imagem dele desse jeito pra parecer com Jesus, que também não era desse jeito. Esse... Então é uma loucura. Ah, mas essa O aí... mundo é uma mentira. Não, mas pera, isso aí é a foto de Tiradentes quando ele fez uma participação em Uga Uga. É o Tiradentes com o Marcos Pasquim fazendo ele. É o pescador parrudo, Tiradentes. Não é o Marcos Pasquim, é o que Pasquim. virou esse programa, hein? A gente tava falando do Uga Uga.
Figuras históricas. A gente tá muito cansado. Vocês entendem o quanto a gente trabalha. Você fica... Os meninos ficam tirando sarro. A nossa função é essa aqui. A gente tira sarro mesmo. Quem fala sério é a Wanda Lopes. É A gente é lógico, o Louro José do programa. Esse é o real? Esse é real, né? É o que dizem, né? Dizem. Mas é o mártir da Inconfidência Mineira. Ele que foi... Excelente dentista. Excelente dentista, diziam, né? E foi enforcado. Certo. Mais dentes do Firmino. E revolucionou e foi enforcado com dentes bonitos. Beleza. Também, na linhagem da espiritualidade, independente de ser um grande dentista, um grande profissional, a missão dele era bem maior do que a própria profissão de terra. Era transformar a terra. Ele veio num caminho paralelo a Cristo também, porque ele veio numa montagem, né, espiritualmente falando, para cuidar, para zelar, para transformar, para acolher e principalmente para servir os pobres, pessoas mais necessitadas. Então ele fez isso com toda a evolução. E mesmo exercendo a carreira profissional de um grande dentista, o foco maior desse espírito, totalmente camuflado, era a transformação, o fazer, o cuidar, né? Passar para a humanidade toda uma criação espiritual. E ele fez isso com muita evolução. Da mesma forma que Cristo, ele também foi muito pedrejado ao servir as pessoas, a dar a cura, a dar o grau de transformação. Um julgamento muito grande ao servir a humanidade, a fé e o companheirismo. Também foi muito julgado por auxiliar e tentar cuidar. Não só apedrejado, como injustiçado o tempo inteiro. Uma vida árdua e momentos difíceis pelos quais passei, mas me honro ao mesmo tempo por ter cumprido tudo com toda a dedicação. Segui o meu coração o tempo inteiro, e nem um momento fiz desvio algum. Sempre cultivei a minha alma e preservei a minha dignidade espiritual. Hoje, no desencarne, no plano da espiritualidade, também agradeço por ter cumprido e lamento por não ter me dado a chance de mais tempo para fazer o que deveria ter feito por completo, mas deixei pela metade algo que também acabou sendo complementado por outras pessoas do bem. A missão desse espírito na Terra foi simplesmente para salvação, equilíbrio e emanar o amor, mas infelizmente, novamente, pedrejado o tempo inteiro. Ele tem uma história que é muito parecida com Cristo, né? Que veio para doar, servir e acabou sendo julgado da pior forma. Bom, ele morreu por uma boa causa também, né? Que deu um feriado aí pra gente hoje em dia. É isso. Se não fosse ele, né? O que a gente ia fazer na Não sexta? teria esse feriado, Trampar. tá? Tem que explicar que é uma piada, Sim. né? Porque às vezes as pessoas não entendem, né? Que tem outras coisas Sutileza. importantes Ironia fina, né? que aconteceram. Ironia fina. Bom, acabou. Quanto tempo deu, Fonfon? Curiosidade. Próximo. 30 32 minutos? minutos. Excelente. 32 ok. minutos de puro conteúdo com Wanda Lopes e a sua roupa espetacular. Olha, eu juro, Christian Dior está, assim, com uma inveja absoluta. Você volte a vir aí com suas vestimentas Que eu tive elegantérrimas. dos anos 70 que eu tenho que usar. E Por agora quê? eu tô fazendo uma faxina lá em casa, tá saindo roupa dos anos 80 Sei. também. Sei como é que é. Parece campanha do agasalho pra você mesmo, não é? Olha, você que tá assistindo aí, muito obrigado pela sua audiência espetacular, tá certo? E seja que nem o Fonfon ou que nem a Vandinha. Tenha uma peça no armário ou tenha várias. A escolha é E sua. volte a reciclar, né? Pense bem, isso não é uma dica sobre roupas. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau. Vocês sabiam que a abundância financeira pode trazer assim uma transformação imensa na vida de vocês? Filhotes, nesse curso não é só um curso de prosperidade, é um curso que vocês vão aprender a lidar também, a aprender a lidar com o dinheiro. Muitas pessoas dizem, eu quero a prosperidade, eu quero se tornar uma pessoa rica, uma pessoa próspera, mas não é só querer ter o dinheiro, você tem que também saber a diretriz, o caminho do dinheiro, como manter sua prosperidade. Um exemplo, você de repente ter o ego e arrogância com o dinheiro não vai combinar muito.
curso. Então, nesse curso aí, eu vou estar ensinando detalhes. E não só alcançar a prosperidade em si, né? O pataco em si, né? Como também ter o padrão de manter ele diante da tua vida. Então, não perca esse curso, hein, filhotes? Tá, tô passando aí para explicar um pouco mais desse curso meu de adoçamento. O adoçamento, ele nos auxilia a alinhar o campo afetivo, a adocicar. De repente, num relacionamento, vocês se amam demais, mas vivem na guerra, na confusão, tá longe, tem saudade, tá perto, entra naquele desespero de guerra, de conflitos. Então, o adoçamento, ele auxilia para que essa guerra acabe e que essa união permaneça. O adoçamento também ele é muito bom para aquelas pessoas que estão com dificuldade de trazer a pessoa que tanto ama para perto. Então, de repente, você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa não vem, aquela dificuldade de assumir o relacionamento, mas ela tá ali na sua linha de destino, mas não agrega. Então, o adoçamento ele vai ajudar em quê? O adoçamento ele vai ajudar a expurgar as cargas negativas e alinhar esse caminho. Então, vocês que querem aprender ou saber mais sobre adoçamento, acesse aqui. Olá, filhotes, eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais do SBT. E tô lançando, né, um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda ela é amor, ela é caridade e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também eu vou estar ensinando muitos banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então, um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes. Dizem que ele dava em cima dela e ela não dava muita bola, certo? E aí, um belo dia, parece que ele oferece uma carona pra ela, não sei o quê, ela entra no carro e dizem que a namorada do cara tava no porta-mala e ela não é esfaqueada porque não é com uma faca, mas ela é perfurada com uma tesoura de 18 vezes, que geralmente eles enquadram isso como um crime passional, porque 18 vezes é alguém que tá com muito ódio, né? É ciúme. É uma alma que se encontra, assim, num alinhamento espiritual muito bom. E nenhum momento entrou em revolta. Aqui traz o agradecimento, a vivência pela vida. Então, uma alma que sempre foi muito grato pela vida. E hoje, vivendo o plano espiritual, ele continua trabalhando espiritualmente em relação a essa paz. E em relação à esposa, é bem isso. Desde o início, ela já sabia quem ele era, o que ele fazia. Então, tudo isso que veio à tona depois, né? Na verdade, que para ela não foi nenhuma surpresa. Porque entre os dois ali, sempre foi um jogo muito aberto, onde ela sempre foi muito verdadeira em tudo, né? Então, tudo que ocorreu sempre era era sempre sobre os intermédios dele e dela. Então, o Gugu, ele é muito grato, né? Essa alma, ela é muito grata à mãe dos filhos, né? E aí quando a Vandinha fala assim, olha, ela tem um desequilíbrio emocional, né? Mas se ele não tivesse entrado na vida dela, não teria acontecido. Agora, ela provavelmente não estaria buscando também pessoas muito decentes, né? Não é o estilo Sim. dela. É o que a mãe Imagina. educava muito. A mãe punia muito, a mãe era muito rígida nessa educação. A mãe percebe os filhos, a mãe sabe as crias que põe ao mundo. E tinha muito, a mãe tinha muita intuição sobre essa menina, muito. Famoso por seus discursos de ódio contra gays, contra o aborto. Inclusive, ele motiva as pessoas a cancelar. Ele é um dos primeiros canceladores, né? Porque tudo que tinha em relação ao homossexual, ele mandava os fiéis não comprarem ou fazerem boicotes e tudo mais, e protestos. Assim também foi esse desencarne coletivo. Na hora, naquele momento e naquele mês, foi predestinado perante o tempo espiritual de todos ali, né? Dos que foram desencarnar na mesma hora e no mesmo momento. São almas afins. Almas que estão num grupo, né? Num grupo de preparação, né? Tanto ela para reencarnar como para desencarnar, participando da mesma aldeia. Então, são todas essas almas que foram desencarnadas naquele momento, foram almas que naquele dia estava totalmente predestinada àquele desencarne. Aí, como que um desencarne desse sobrevive 3 pessoas? É destino.
aonde entra o destino. Então, essas 3 pessoas são as dádivas, que até então não estavam na lista do chamado, mas que estavam para passar diante daquilo um grande aprendizado. Então, com essas almas que foram sobreviventes, né? O sobrevivente, o aprendizado de um desencarne, de nascer de novo, de poder renascer. E daqueles demais ali, simplesmente uma passagem coletiva mesmo, onde estava todo mundo predestinado a desencarnar.